ela tem que cessar em todos os níveis. Em todos. O PT tem que se aliar aos partidos da esquerda, se aliar aos movimentos populares, e não se aliar aos PMDBs da vida, aos Sarneys, aos Malufes. Em alguns lugares aí, até o DEM entra nesse rol de supostos aliados. Nós defendemos, na virada à esquerda, que o PT tem que reatar com o socialismo, o combate pelo socialismo. Isso significa armar o partido para ter um governo realmente dos trabalhadores, com os trabalhadores, para os trabalhadores. O governo Dilma, em resposta às manifestações de junho, disse que iria ouvir a voz das ruas e anunciou uma reforma. E essa reforma, a burguesia imediatamente saiu caceteando e entrou em banho-maria. Não vou entrar aqui na discussão agora sobre os aspectos da reforma, se devemos ou não ter essa reforma partidária, mini-reforma constituinte, específica ou soberana e assim por diante. Mas o fato é que, em primeiro lugar, isso deveria ter sido discutido amplamente na base do movimento popular, do movimento sindical e do próprio partido. E tudo que vem, vem por decreto de cima para baixo, sem nenhum diálogo na base. E a Dilma, anunciando que ouvia a voz das ruas, anuncia, logo em seguida, que vai fazer os leilões para entregar o Campo de Libra, na Bacia de Santos, onde vai receber 15 bilhões a título de bônus, pagar 22% de juros ao ano, na verdade é um empréstimo, o BNDES financia tudo, para explorar um campo que vai gerar 1 trilhão e 500 bilhões ao longo do desenvolvimento da prospecção. É um negócio realmente impensável para um governo que se diz dos trabalhadores. E a base do partido, como que ela se expressa? Como que ela pode combater isso? O movimento sindical está se organizando, fazendo, através dos sindicatos petroleiros, da Federação dos Petroleiros, manifestações contra a entrega da Petrobras e do petróleo nacional para as empresas estrangeiras. Nós entendemos que o PT deve se mobilizar efetivamente para derrotar esses leilões. Estão acampados lá no Rio de Janeiro, em frente à sede da Petrobras, e nós entendemos que o Partido dos Trabalhadores deve se engajar nessa luta. Por último, há uma questão fundamental que eu acho que nós devemos dialogar. O conjunto das chapas, elas têm um posicionamento com relação a dar apoio à candidatura ou recandidatura da Dilma. Nós entendemos que podemos discutir isso tranquilamente dentro do partido, mas não mais sob a perspectiva de um governo Dilma que faz as suas negociações com o imperialismo e se subordina ao imperialismo, não mais em aliança com a burguesia, mas discutindo na base um programa de interesse dos trabalhadores, retomando os princípios originais de construção do PT. Porque, das duas, ou o partido se diz que não é mais dos trabalhadores, não tem nada mais a ver com o socialismo, e revoga o manifesto de fundação do partido, ou seja coerente com o manifesto e os princípios fundacionais do partido. E isso nós entendemos que o PED não tem possibilidade de dialogar e discutir essas questões, porque é um jogo de cartas marcadas. Eu ouvi um companheiro aqui, como é seu nome? João, dizendo: aqui não vai mudar a cabeça de ninguém, nós devemos acelerar o debate.
como se as pessoas, a partir de um diálogo, de assimilar novas ideias, fossem imutáveis. Ou seja, então nem pede faces. Conclui. Para concluir, eu acho que nós temos uma longa tarefa, uma batalha muito dura dentro do partido. Vamos travar essa batalha. E esperamos que as nossas contribuições, nós não temos material, porque nós não conseguimos ainda imprimir esse material, está sendo impresso, mas me comprometo a enviar para vocês. E esperamos que possamos contar com o apoio de vocês para a candidatura do Sérgio Goulart virar à esquerda e atacar o socialismo, número 190. Muito obrigado. Bom dia, companheiros e companheiras. Ele já apresentou. Vem apresentando a chapa Constituinte por Terra, Trabalho e Soberania. E a primeira questão, eu queria saudar a greve dos bancários, né? Uma greve nacional, uma greve que já parou mais de 10 mil agências, né? Os banqueiros, né? Mais de 60 milhões de lucro, e os caras dizendo que não dá para dar mais do que 1% acima da inflação, né? E os companheiros bancários continuam firmes na greve, né? E agora entraram também os comerciantes para dizer que precisa acabar logo com a greve, senão também eles vão perder dinheiro, né? É incrível, né? Porque assim, a burguesia, os 10 anos de governo Dilma, muita coisa mudou na vida do povo brasileiro, é verdade. Mas também, vamos lá, né? Os empresários, os banqueiros, o agronegócio também ganharam, né? E acho que ganharam muito mais do que a classe, né? E os caras conseguem ir lá dizer que tem que acabar com a greve, senão eles vão ter prejuízo. Bom, acabar com a greve é fácil, é só atender a reivindicação. E é muito fácil atender a reivindicação. Os bancários já sinalizaram que aceitam, né, uma proposta de 11%, já sinalizaram. E aí eu acho que também o governo federal tem uma responsabilidade, que é o BB e a Caixa Econômica Federal. Poderia agir com força para que obrigasse, né? Orientasse, vamos dizer assim, o BB e a Caixa Econômica Federal a aumentar a proposta, porque isso forçaria os bancos. Não foi assim os espíritos bancários? O governo foi lá, pressionou via o Banco do Brasil, via a Caixa Econômica, e os bancos privados tiveram que ir recuando. Então eu acho que é possível fazer isso, e sinceramente, né, não vai contra grandes coisas e tudo mais. Mas eu começo por isso, porque eu acho que isso também é um pouco dos reflexos das jornadas de junho, que a juventude foi para a rua, né? No início, por conta da história dos 20 centavos de ônibus, na minha cidade foi intenso, né? São Paulo, capital, e todo mundo dizia, não dá, vai, imagina, baixar, não sei o quê. E depois de uma intensa mobilização que tomou, primeiro começou com o problema São Paulo, né? Era São Paulo, né? São Paulo capital, Haddad e o Alckmin. E aí o negócio se estendeu em nível nacional. E aí não só reduziu a passagem, mas como vários lugares também conquistou o passe livre, como no Rio Grande do Sul, né? O governo nosso. E eu acho importante destacar isso, porque eu acho que isso vem no bojo, né? A luta dos bancários, a luta dos petroleiros, a luta dos correios, vem no bojo disso. Alguns companheiros comentavam assim, está difícil reunir a militância do PT, né? Eu falei, olha, eu participei das jornadas de junho, participo de greve, sou sindicalista, sou da CUT de São Paulo, e ali a gente via muito petista, a gente via muito cutista, porque nós estamos no movimento social, podemos ter problema, depois eu vou falar disso, a história do PED, a gente não consegue reunir muita gente nos debates do PED, mas majoritariamente os petistas estão nos movimentos sociais, estão nas greves, estão nas mobilizações, estão na ocupação, e é por isso que a gente se mobiliza. Então, se as cartolinas das ruas nos meses de junho demonstraram a necessidade de mudança, não só sobre a questão da passagem, eu acho que o governo federal, inclusive, foi sensível à discussão, porque ao colocar a questão da passagem, colocava também a questão da melhoria do serviço público, como saúde, educação, moradia, né? E eu acho que o governo foi sensível quando apontou a história dos mais médicos, que ainda não é a solução de todos os problemas, né? Não é aquela organização estabajada, os seus problemas acabaram, não é isso, muito pelo contrário, mas aponta no rumo certo, de colocar os médicos a serviço, os médicos, quando eu digo, né, o atendimento público de saúde a serviço da população. Se há serviço público, tem que estar onde o povo mais precisa, né? E olha, tudo bem, fala dos cincões, mas a gente, nas capitais tem problema, né, de atendimento, e o salário é uma componente.
né? Mas tem os outros, o problema dos equipamentos e tudo mais, né? Então eu acho que as entidades médicas estão errando e batendo de frente na situação. E a resposta de junho também, que eu acho que o governo respondeu bem, que foi a questão da Constituinte, né? Era uma Constituinte, a Dilma era uma Constituinte, acho que surpreendeu todo mundo, porque o abaixo-assinado nosso de reforma política terminava com a questão de Constituinte. O problema é que no dia seguinte também todo mundo ficou surpreendido porque recuou. E recuou porque, na minha opinião, na opinião da nossa chapa, dentro do governo tem sabotadores. E nós damos o nome, é Michel Temer, o vice-presidente da República. Foi o PMDB que operou porque o governo recuasse sobre a questão da proposta da Constituinte. A nossa chapa chama Constituinte, nós combatamos pela Constituinte soberana, para dar voz ao povo. Mas o que se propõe na reforma política é uma Constituinte para fazer uma reforma exclusiva, que é o que nós defendíamos. E infelizmente em 24 horas recuou porque o PMDB bateu o pezinho, a burguesia bateu o pezinho. E eles sabem do que eles estão falando, porque eles precisavam manter as instituições. E, para nossa surpresa, depois de uma semana que a Dilma recua, a Datafolha faz uma pesquisa e 73% do povo diz o seguinte: é isso aí, o povo tinha que ser consultado para fazer essa reforma política. Ou então o gabinete do Tarso Genro, o gabinete digital, fez uma pesquisa, 180 mil pessoas no Rio Grande do Sul disseram o seguinte: é isso aí, vamos fazer uma Constituinte. Então, companheirada, isso é uma necessidade para nós, né? E eu acho que a gente tem que agarrar com todas as forças, a proposta dos movimentos sociais, que é realizar no ano que vem um plebiscito pela Constituinte. Porque, sinceramente, aquela comissão que o Vacareza está presidindo no Congresso é uma patifaria, dali não dá para sair nada, né? O PT já descredenciou o Vacareza, disse que não fala em nome do partido e não fala mesmo, mas aquilo lá, o próprio Lula já falou, se sair alguma coisa vai sair uma reforma capenga, não é isso? E não vai sair, porque a gente sabe que eles estão para preservar as instituições, eles não estão ali para fazer, nesse caso, essa comissão concretamente. Então eu acho que a gente tem que jogar peso, porque era um abaixo-assinado nosso e a gente sumiu, né? Por exemplo, esse debate podia, lógico, todo mundo aqui já deve ter assinado, né, o abaixo-assinado, né, que era uma das regras, inclusive, para a discussão do PED, né? Então, assim, eu acho, e nós achamos que em 2014, porque já está antecipada as eleições, 2014 não será uma eleição igual às outras, né? A burguesia fez de tudo para reconhecer a rede da Marina. Não conseguiram, né? Não conseguiram. Mas, né, até segunda-feira a gente vai saber em que colo ela vai cair. Mas não será igual, né? Não será igual porque está todo mundo de olho no Brasil, né? E aí, sinceramente, quando eu falo o sabotador do Temer, o Michel Temer, da questão da Constituinte, eu acho que aí é um grande erro do partido, né? A história da Aliança Nacional com o PMDB, uma aliança que, sinceramente, serve para jogar para baixo as nossas lutas, né? Eu vi o debate ontem que teve aqui, né? Os companheiros estão debatendo. Infelizmente, aqui em Mato Grosso, a gente não tem nenhum companheiro na nossa chapa. Mato Grosso do Sul, correto? Não temos ninguém na nossa chapa. Consegui mudar a tua cabeça. Tem uma discussão, inclusive, sobre aliança, né? O que fazer. O ministro esteve aqui ontem, aqui pelos jornais de hoje. Agora, sinceramente, o que o PT tem que ganhar com uma aliança com o PMDB, se não só rebaixar o seu programa e ser atacado duramente? 2 minutos para encerrar. Ok. Então, companheirada, na nossa parte, nós lançamos essa consigna, Constituinte por Terra, Trabalho e Soberania. Nós achamos que está mais do que certo os petroleiros irem para a rua para pedir o cancelamento do leilão de Libra. O leilão de Libra é tudo que a Petrobras, né, a extração do leilão de Libra é tudo que a Petrobras conseguiu construir nos 60 anos de sua história, que completou na sexta-feira. E os petroleiros fazem acampamento no Rio de Janeiro, fazem acampamento em Brasília, para dizer: escuta, não dá, né? Essa riqueza tem que ficar na mão do povo brasileiro, não é possível. Os caras atacaram de espionagem no país, e mesmo assim o leilão está mantido. Fez certo a Dilma não ir para os Estados Unidos? Correto. O discurso de soberania na ONU? Correto. Mas uma atitude prática de soberania é a suspensão do leilão de Libra. E nisso nós temos que fechar a questão. Não é um problema de, olha, não, o nosso governo está fazendo. Não, mas está errado. Porque a própria presidente da Petrobras disse que é possível que a Petrobras
assuma 100% no regime de partilha, que o Lula mudou, né, era concessão, mudou para partilha. Aí no primeiro que se faz, entrega para as petrolíferas internacionais. Não dá. A própria presidente da Petrobras fala isso. Para encerrar, companheirada, sobre o PED, né, a nossa chapa, a gente diz com... não somos dono da verdade, não é isso? Mas nós achamos que precisa sim uma mudança radical na direção do partido. Primeiro que é uma direção que não se defendeu, não defendeu o partido, inclusive todos os ataques foi feito a partir da AP 470, chamada o mensalão. Os dirigentes nossos estão sendo condenados, vão ser presos. Pode não ser a história dos infringentes, mas o problema é, como diz o João Paulo Cunha, deputado federal de São Paulo, nós já estamos condenados, o PT já foi condenado, e a direção não reagiu, deixou o partido ficar sangrando. E o que a gente vê agora é que vai entrando água, né? A cada momento que aparece, a gente vê que a AP é uma grande montagem, e a partir da montagem vai descer para os movimentos sociais, vai descer para cada dirigente partidário, e nós reagimos. Então nós achamos que o PED não é a melhor saída. Nós desde o início dissemos que o PED não dá. O que dá tem que ser a volta dos encontros. Tem problema a volta dos encontros? Tem problema. Mas acho que a melhor forma de reunir os militantes, discutir e apontar uma saída para o partido. Eu acho que não vai ser dessa forma. Porque, evidente, os companheiros discutiam aqui se mantinham ou não mantinham o debate. É um problema, né? Mas essa é a forma que inventaram, o PED. E eu acho que todo mundo já disse. E acho que na cabeça de cada um já deu, já está saturado. É preciso reverter isso e recolocar os encontros de base do partido para que a militância possa se apropriar e discutir dos rumos do partido. Obrigado. Muito bem, obrigado. Aqui, primeiro eu quero começar cumprimentando o Chiquinho e a companheira Kelly. Aí eu cumprimento todas as companheiras mulheres, o companheiro Chiquinho, que é o nosso coordenador da COI, e cumprimento os companheiros no debate. Esse debate já começa com um problema. Só tem homem representando as chapas. Verdade. Certo? Por isso, já começa com um problema. Inclusive eu, que estou aqui representando a minha chapa. Porque às vezes eu discordo dos companheiros quando faz críticas ao PED. O PED tem vários problemas. Mas eu vejo pelo outro lado. O PED tem quase 1 milhão de filiados com direito a voto. E as pessoas têm que ter... Porque quando a gente fala tá vazio, olha, eu acredito que todas as chapas aqui têm militantes para encher aqui sozinho, que se fizesse uma plenária de cada chapa. Então o problema não está na militância, está em nós não trazermos os nossos próprios apoiadores. Porque a gente tem uma mania de jogar os problemas para os outros e não ver os nossos problemas. Então eu acho que o PED nós podemos mudar, mas eu acho que o PED não é um problema. Da mesma forma, eu não tenho, provavelmente a minha chapa é que não tem material aqui. Mas depois eu tenho você, talvez até nós estamos muito bem representados no Mato Grosso do Sul. Mas eu tenho que dizer, quando o companheiro diz que não tem material, a direção nacional colocou 2 milhões à disposição para que as chapas pudessem pelo menos fazer os seus materiais e viajar. Então isso é conforme o tamanho de cada um na chapa. Por exemplo, a minha chapa tem 15 membros no Diretório Nacional, então nós temos um volume para gastar. E não vamos gastar tudo, correto? Então senão a gente começa a colocar problemas para a direção nacional que eu não vejo, sinceramente eu não vejo. E eu queria aproveitar também para dizer o seguinte, a gente quando cita nome, a gente sempre comete erros. Mas aqui no Mato Grosso do Sul, a nossa chapa Partido é para Todos, que é o Movimento PT, a EPS, a Tribo, o Socialismo 21 e um grupo de lideranças independentes por todo o país. Nós até consideramos que a única coisa que está diferente nessa disputa do PET é a nossa chapa. Porque se vocês verem a composição das outras chapas, não mudou nada, praticamente quase nada. Mudou um pouco assim, a chapa que estava a articulação de esquerda e militância socialista, agora tem 2. O Trabalho mantém as 2, a CNB a mesma coisa, a DS a Mensagem a mesma coisa. Então assim, e nós aqui, dos 4 deputados estaduais, nós temos 3 deputados estaduais na nossa chapa, Tila, o Cabo Almir,
o Amarildo, temos 2 deputados federais, o Wanderlon e o Bife, o senador Delcídio, temos aqui a Elza, temos o Gildo, temos várias lideranças que nos honram muito estar na nossa chapa no Mato Grosso do Sul. E nós estamos dando uma contribuição. Nós estamos apoiando o Rui Falcão, entendemos, nós inclusive, eu sou do movimento PT, nós defendemos que o processo que estava se colocando esse ano, talvez não fosse até necessário fazer o PED. Defendemos fazer uma grande unidade no partido, colocando inclusive as nossas diferenças, porque o Diretório Nacional está lá, não tem nenhuma dessas chapas aqui que não tem representante do Diretório Nacional, e que tem voz e voto. E, então assim, eu acho que a gente poderia ter feito uma grande unidade dentro do partido, a nível nacional, mas eu acho que o PED é um processo que é democrático, sim. Tem vícios, tem problemas? Tem. Mas é um processo democrático, correto? Eu acho que assim, se tiver que ver os encontros com os nossos delegados, a nossa chapa não tem nenhum tipo de problema. Agora nós vamos disputar com os critérios que estão aí. E eu acho que a melhor forma de mostrar o convencimento vai ser dia 10 de novembro. Porque eu acho que todo mundo tem a liberdade, o site da Direção Nacional está à disposição de todo mundo. Nós, inclusive, somos uma das poucas chapas que não tem candidato a presidente na chapa. Nós estamos apoiando um candidato que é o Rui Falcão, mas estamos tranquilos e estamos satisfeitos com a forma que está sendo conduzido o PET. Então, eu acho que nós deveríamos reforçar. Eu acho que os debates que estão acontecendo pelo país vai ser nesse nível mesmo. E aí eu quero fazer uma defesa ao João. O João foi de uma elegância ao dizer que às vezes assim, porque a hora que começou o debate tinha 10 pessoas, 15. Então a COI daqui chegou a pensar em desmarcar o encontro, não foi proposta nossa. E nós concordamos, entendeu? Então assim, essa coisa de dizer, olha, é isso mesmo, nós sabemos que na grande maioria das pessoas que vão participar do debate já tem as suas opiniões e praticamente eu asseguro, João, talvez não 100%, mas 99% de quem vai participar do debate praticamente já tem seu voto definido. E isso não é problema, correto? Então, eu acho que nós temos que continuar com o PED, nós temos excelentes candidatos a presidente, eu acho que todos os candidatos a presidente que disputam a direção nacional, qualquer um que ganhar, vai representar muito bem a direção. Eu falo isso porque eu sou amigo de todos eles. Aí nós cometemos mais um erro, só tem homem disputando a presidência do PT, entendeu? Então assim, os erros, às vezes assim, eu até peço que as companheiras, assim, nós, inclusive nós ficamos à vontade, que uma das primeiras mulheres que disputou a presidência do PT a nível nacional saiu do campo que qual participa, que é a ministra Maria do Rosário. Mas assim, nós precisamos abrir a participação maior das mulheres, não só quando a gente vota a questão da paridade, mas nós precisamos achar formas para colocar. Essa mesma é um exemplo disso, entendeu? Que me desculpe o Chiquinho, mas poderia inclusive até para ajudar, poderia ter colocado aqui uma companheira mulher até para coordenar um encontro. Nada contra o Chiquinho, mas assim, é um pouco o retrato do PT. É um pouco o retrato do PT. E que não é culpa nossa, mas acho que as mulheres têm que reivindicar isso. Pera lá, entendeu? E eu queria terminar dizendo o seguinte, quem me conhece, e eu queria dizer o seguinte, o companheiro Zé Disseu, o companheiro genuíno João Paulo, que nunca teve aliança com o campo que eu participo há muitos anos, na última reunião do Diretório Nacional, eu fui lá na frente e fiz um convite para que ele viesse para a nossa chapa. Porque eu achava que eu fui a público dizer isso. Disse para a imprensa e achava que, porque nós não temos veto a nenhum petista. Se está filiado no PT e está com as suas contribuições em dia, se está se militando, pode fazer parte de qualquer chapa. E essa foi uma demonstração que nós fizemos. Nós construímos uma chapa com praticamente 8 grupos nacionais. E aqui tem as mais diversas opiniões dentro do nosso campo. E nós fizemos esse convite. Acharam por bem não participar. E eu queria rapidamente falar sobre o governo da presidenta Dilma. Eu acho que é um governo que a nós representa avanços importantes. Avanços importantes.
E eu acho que nós temos a direção nacional e principalmente a militância do partido não tem que medir esforços para a gente conquistar um quarto governo representado pelo Partido dos Trabalhadores. E aí, assim, não será diferente. Nós vamos construir política de alianças. Esse é o nosso país. Entendeu? Nós vamos estar junto com o PMDB, nós vamos estar junto com o PROS. Sabe assim, eu gostaria que o PSB estivesse junto com a gente, com o PCdoB. Nós não temos, infelizmente, nós não conseguimos eleger a maioria no Congresso Nacional. E nós sabemos, para governar esse país, você tem que fazer alianças. Agora, eu sou daqueles, e quero dizer assim, eu estive acompanhando o ministro Luiz Mercadante desde o início, acompanhando inclusive depois no jantar. Não teve nenhum momento que o ministro Luiz Mercadante veio aqui defender aliança com o PMDB. Em nenhuma fala. Tinha várias pessoas que estavam lá, a Menon estava lá coordenando, a Elza, sabem disso. Agora, nós temos que deixar claro, às vezes eu vejo alguns companheiros que condenam a política de aliança no seu estado, e vários representantes, às vezes, das suas forças estão fazendo aliança em outros estados. Então, assim, nós temos que abrir um pouco essa discussão, assim, como nós queremos ganhar as eleições. Eu gostaria de ganhar a eleição com o PCdoB só. E nós sabemos que o PCdoB faz aliança muito mais pragmática do que as nossas. O PCdoB está em todos, praticamente, os quais governos desse país. Mas nós não vamos conseguir isso. Então, eu acho que o governo da presidente Dilma tem tudo para ganhar as eleições. Eu acho que nós temos que colocar o bloco na rua. Eu acho que ela deu uma demonstração, e aí vamos dizer claro, de todos os governantes que se sentiu apertado com as manifestações, foi a única que teve a atitude de chamar representantes de várias categorias, inclusive das manifestações, para dialogar, e tem dado demonstrações firmes à frente do governo. Agora, é necessário, e nós podemos mudar algumas coisas que nós achamos que não estão certas. Por isso nós vamos abrir um grande debate a partir de 10 de novembro, para ajudar a construir um programa de governo que a gente acredita que possa avançar mais a luta da classe trabalhadora. Eu queria agradecer e quero dizer, eu vou ouvir mais um ou dois companheiros, mas me convidaram, inclusive, para fazer parte de uma atividade que é a filiação de vários lideranças do PROS aqui, e eu quero dizer, para terminar, Chiquinho, eu estou convicto que aqui nós temos enormes chances de ganhar as eleições, mas falei isso ontem para o senador Delcídio. Nós temos que trabalhar muito. Eu já vi muita eleição ganha e perder. E já vi muita eleição perdida e nós trabalhamos e ganhamos. Então nós precisamos baixar um pouco a bola, colocar o bloco na rua e disputar, porque mesmo que as pesquisas nos dêem uma situação importante, o jogo ainda não começou jogado. Eu, para terminar, sou de Minas Gerais e sou cruzeirense. Certo? Nós somos praticamente campeão, mas amanhã nós vamos ter que toda a partida não tem ganho, porque não tem campeonato ganho antes do que você soma a maioria dos pontos para as eleições. E isso vale para as eleições também. Muito obrigado. Bom dia, os companheiros, que eram poucos na hora que eu falei em relação a que a gente não tinha. Eu espero não ter mesmo a possibilidade de mudar a cabeça de ninguém. Cada um tem a sua posição ideológica. Até porque se eu conseguir mudar a cabeça do companheiro que me criticou, com certeza a convicção dele não era das melhores. Portanto, vamos fazer um debate dentro desse contexto. Pessoal, nós estamos aqui representando a mensagem ao partido, né, que temos o nosso companheiro Paulo Teixeira como nosso candidato a presidente, temos o nosso número 140 e a nossa chapa nacional 240, mas aqui nós estamos apoiando também o Paulo Duarte, que não foi lembrado aqui por alguns, mas a gente tem que lembrar que estamos apoiando aqui o Paulo Duarte, e a chapa estadual também, a DS fez composição na chapa estadual. Estamos juntos aqui na chapa estadual, que é a chapa 430, né? E a chapa aqui a 330 com o Paulo. Pessoal, é um prazer estar aqui falando com vocês. Evidentemente que a gente gostaria, claro, que tivesse muito mais pessoas aqui participando desse debate, até porque nós entendemos de que o momento exige exatamente isso do partido. Ontem, na fala do Mercadante,
eu percebi que muitas das colocações que o Mercadante fez está presente na tese que a chapa, né, da mensagem defende. Evidentemente com algumas situações em relação à posição de coligação e tal, mas tem muito que foi colocado ali que é uma posição que a chapa, que a mensagem defende. Nós entendemos, por exemplo, de que a questão dos movimentos na rua, e aí o companheiro foi muito feliz quando disse que o governo Dilma deu a resposta que tinha que dar, dizendo que isso é natural e tem que acontecer mesmo. Uma das coisas que a gente pode ter observado, e aí a gente que está no partido e nunca tive outra filiação, né, a gente percebe todos os embates que nós fizemos, das lutas que nós fizemos, quando a gente ia para a rua pedir emprego. E a gente não viu ninguém com cartolina na mão, nem uma plaquinha dizendo que queria emprego. Querer melhoria na saúde, isso é uma constante, e evidentemente que tem que ser. Até porque todas as situações, os constrangimentos que estão aparecendo em alguns setores da sociedade, é fruto, evidentemente, de uma evolução, é fruto de uma construção que se deu com muita luta, com muita dificuldade. Portanto, quando você vê algumas coisas acontecendo nos países aí fora, e os governos turbulentos, né, governo antidemocrático, provocando toda uma situação que causa morte, que causa desespero, e a gente vê a presidenta com a convicção que se tem de ir para dizer, olha, tem que acontecer mesmo essas manifestações, e dizer que o nosso partido é fruto dessas manifestações. Eu fui deputado federal na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Eu sei o que é o governo quando você não tem possibilidade de você fazer aquilo que você gostaria de fazer. O nosso governo dá a possibilidade das pessoas fazer aquilo que gostariam de fazer. Portanto, a manifestação é uma coisa justa e ela tem que acontecer. Então, o nosso debate, a nossa convicção, inclusive internamente dentro do nosso partido, nós temos que também aceitar as divergências, temos que aceitar as críticas, temos que entender que ninguém que está aqui na mesa é o dono da verdade. Portanto, a minha convicção é que eu não tenho a intenção nenhuma de mudar as pessoas, evidentemente, que não tem como você mudar as pessoas. Agora, o partido que a gente defende é um partido que possibilitou a mudança de condução de rumo da política no Brasil, e a condução de rumo na política interferindo de uma forma direta na política internacional. Eu tive lá, graças a Deus, talvez que vocês não saibam, mas quando o nosso ministro falou ontem da questão do G20, eu tive lá fazendo um debate, fui por ordem da Comissão de Agricultura, que era o líder da bancada da Comissão de Agricultura, falar sobre a agricultura familiar no Brasil. Quando formou o G20 lá, um dos debates que ficou mais presente foi exatamente o debate que nós hoje estamos praticamente liderando, que é a questão do alimento para o povo, de grão. E nós só conseguimos vencer um debate lá, e que hoje a gente vê a repercussão que deu, que foi o debate, que nós não vamos entrar nesse mérito agora, que fala em relação à questão do algodão, que é uma coisa tão longe da gente, e nós conseguimos vencer essa batalha em relação à questão do algodão. Então, quando se formou o G20, lá é fruto, evidentemente, de um governo que estava aqui, e que foi para a rua, e que fez a transformação. Portanto, nós temos que acatar as votos que vêm nas ruas. E fazer aqui uma reflexão, quando na nossa tese a gente fala sobre a questão da mídia. O que a mídia faz, o que a mídia representa, principalmente essa mídia, é até bonito falar mídia burguesa. Essa mídia, ela faz e acontece. Ela faz e acontece. O que nós temos que fazer é exatamente que aquilo que a mídia quer que aconteça, a gente faça o processo inverso. Então, defender o PT hoje, com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas, que evidentemente nós temos que admitir, é defender uma marcha dos 100 mil que eu estava lá participando. É defender quando a sociedade, grande parte, a maioria absoluta da sociedade aprovou a marcha dos 100 mil do Movimento Sem Terra, dos trabalhadores sem terra, não só do MST, mas de todos aqueles que fazem a luta pela terra. Hoje nós temos algumas dificuldades, mas a construção foi feita na rua. Portanto, eu acho que nós temos aqui a obrigação de entender que as coisas aconteceram em função de um processo que nós ajudamos a construir
e que nós temos que dar a possibilidade de manter isso. E manter isso é exatamente a gente fazer a discussão e entender de que se tiver que fazer algum tipo de coligação, a gente não pode, evidentemente, fazer uma coligação que vai nos inibir, que vai inibir toda a construção que foi feita. E eu digo, na área que eu atuo um pouco mais, talvez vocês não tenham noção do que significa, e eu defendo isso, parece que eu estou puxando o jardim para o meu lado, do que significa hoje esse PA que tem aí, o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que regulamentou, que deu a possibilidade de regulamentar o chamado Fome Zero, que quando começou ninguém conseguia entender, não tinha como praticar, não tinha como efetivamente fazer que as coisas acontecessem através de Fome Zero, porque não tinha nada de concreto nisso. Hoje o PA dá essa possibilidade. E esse PA quem fez foi o governo, nosso governo. Ele está dando cidadania para o povo da roça, está dando possibilidade do povo vender o seu produto da agricultura familiar e agregar valor. Qual é o governo que defendeu a inclusão de forma tão coerente como fez o Partido dos Trabalhadores, quando promove de uma forma, mas muito tranquila, a possibilidade de quem não tinha direito de entrar na universidade, entrar. Eu, na minha família, eu tenho exemplo disso. Está trabalhando hoje como fisioterapeuta, né? Mesmo tendo sido deputado, não sei o que e tal, ela teve que fazer lá o financiamento, teve que entrar no ProUni, etc., para fazer o curso de fisioterapia. Isso é fruto, evidentemente, do nosso partido. Portanto, as brigas que nós temos internas... 2 minutos, João. Eu que não ia falar quase nada, né? As brigas que nós temos internas, elas vão ser entendidas, entendeu? Como fruto daquilo que nós mesmos construímos. Quantas lutas nós não fizemos lá naquele bolado, né, Tietchan? Quantas lutas? E aqui nós não temos nenhuma vergonha de dizer, fomos literalmente criticados recentemente por causa de uma coligação que foi feita lá. Né? E que eu reconheço, evidentemente, como você não precisa falar que foi ruim, porque as porradas que nós levamos, evidentemente que foi. Agora eu quero concordar com o amigo, companheiro Romero, quero concordar contigo. É muito fácil você vir aqui e meter a boca em determinadas coligações, mas depois você vê, quando você vai pegar o mapa, você vê que tem um monte de gente que defendeu a coligação em outro lugar, mas nos outros lugares pode, não onde você está não pode. Então tem que parar com isso. Tem que parar com isso. Esse debate tem que ser feito aqui. E quero concluir dizendo isso também. Hoje é muito fácil criticar o genuíno. É muito fácil criticar Zé Dirceu, criticar genuíno, criticar um monte de gente. Assim como outros companheiros do PT, é muito fácil criticar. Mas, companheirada, tem muita gente que tomou água. Tem muita gente que tomou água que não sabe de onde vem essa água. Tem muita gente que tomou água que não sabe de onde veio. Tem muita gente que abasteceu o carro para fazer campanha e não sabe de onde veio o dinheiro. Tem muitos companheiros que usou o programa de televisão e que falou bonito, que queria exigir mais tempo do que os outros, mas não sabe de onde veio a grana. Então, pessoal, tem que botar o pé no chão. Tem que ter consciência de que partido se faz, evidentemente, com discussão, com debate e tal, mas não dá para imaginar um partido do tamanho do PT, hoje, o que nós estamos convivendo e sobrevivendo, imaginar que as coisas eram como 40 anos atrás. Não é verdade. Conclua. E quero concluir dizendo isso, exatamente. Sou filiado ao Partido dos Trabalhadores e acredito e pratico que a coisa tem que acontecer na base. Por isso, quando sair daqui, vou passar um assentamento lá em Cidolândia ainda, para discutir com a companheirada. Muita coisa lá, inclusive custo Pronera. Quem sabe, quem já viu falar o que é o Pronera, sabe o que significa o Pronera para a área rural. Qualquer coisa que eu estou falando aqui, fico à disposição. E mais uma vez, falar que estou convicto de que esse debate não vai mudar a cabeça de ninguém. Tomara que vocês continuem com a ideologia do Partido dos Trabalhadores. É isso que eu quero. Obrigado. Muito obrigado. Iniciação aqui o companheiro Chico, coordenador desse debate, os demais companheiros que estão na mesa, os companheiros e companheiras aqui do PT do Mato Grosso do Sul, muitos aqui com certeza amigos e amigas. Estou aqui representando a chapa Esperança Vermelha. Obviamente que na nossa corrente aqui no Estado e na nossa chapa, nós temos vários companheiros e várias companheiras que poderiam estar aqui à frente defendendo as posições, né?
fazendo bom debate com muita qualidade. Fui convidado para vir representar a chapa da Missão Nacional. Aproveitei de primeiro, porque é uma boa justificativa para estar aqui revendo a companheirada. Né? E também porque acho que é um momento muito importante para o PT, porque nós estamos debatendo aqui o PT, que é o nosso instrumento estratégico de luta que a gente construiu nesses 30 e tantos anos. Depois de 10 anos que a gente está no governo central desse país. Então, acho que é um momento muito importante, Pede, mesmo com todos os problemas que a gente está sentindo, é só olhar aqui, né? Um momento tão importante quanto esse, que a gente está elegendo todas as direções do nosso partido, e a gente tem uma atividade com um nível de esvaziamento do ponto de vista da militância do PT. Porque se a gente imaginar que tem, como o Romênio falou, quase 1 milhão de militantes do PT aptos a votarem. E a gente tem, não é só aqui, quem dera que fosse só aqui, no Brasil inteiro, as atividades de debate extremamente esvaziadas. Mesmo as atividades das candidaturas nacional, que é transmitida, né, pela internet, nós estamos atingindo um número de filiados que é simplesmente insignificante. O que significa que a decisão do PED vai ser dada não pelo debate, pelo convencimento. Isso é um problema. Significa, em certa medida, que o número de militantes ou de filiados aptos a votar não significa um número real que constrói a vida e o dia a dia do PT. Tanto é que nós ouvimos no último debate o nosso presidente Rui Falcão, candidato à reeleição, dizendo que nós estamos fazendo um grande esforço pela reforma política, mas como assinantes e baixo-assinado nós temos 300 mil até agora. Um abaixo-assinado que vem rolando há um bom tempo. E nós temos quase 1 milhão de aptos a votar. Demonstra quanto é fictício de fato pede. E isso é importante, porque fala do funcionamento do PT. Qual é o instrumento que nós temos de fato? Que é estratégico. Estratégico para a construção das mudanças que o Brasil precisa. Mas é o que nós temos no momento. Portanto, por isso que eu falei ao companheiro Chico que eu achava inaceitável, mesmo com pouca gente, que a gente não realiza o debate. Para que a gente possa falar dos temas que são temas centrais para a vida desse país, para a vida do nosso partido, para as mudanças e para a responsabilidade que tem o PT com a sociedade brasileira. Falar de aliança, gente, tem que parar de estigmatizar quem faz a crítica sobre determinado partido de aliança, né? Ontem eu vi o ministro falando, se alguém é contra a aliança com o MDB, é sectário, é ingênuo. Até quando nós vamos debater nesse nível? Não pode se falar? Aliás, aqui no Mato Grosso do Sul, a aliança que todos nós sabemos fazer. Tivemos 8 anos de governo com o companheiro Zé e fizemos uma aliança pra caramba. Então aqui não é quem é contra e quem é a favor de aliança. Agora nós queremos discutir que tipo de aliança é bom para a gente avançar ou não. Eu sou um companheiro, estou em Brasília, estou no Senado Federal, no mandato da companheira Ana Rita, do PT, acompanho o debate também na Câmara e sei as dificuldades que é para poder votar alguma coisa que é importante para o país, que muda poder. E quem é o principal partido que hoje é o maior obstáculo da gente avançar? É o PMDB, gente. Significa que nós podemos abrir mão dele? Não estou dizendo isso, mas tem que debater. Tem que debater. A governabilidade exclusiva a parlamentar tem limites enormes e tem 10 anos que nós estamos no governo. A reforma tributária para mudar a correlação de força, nós vamos conseguir fazer com a atual correlação de força no Congresso? Não. E qual que é o problema? O PSDB e o DEM? É o PPS? Claro que não. O principal problema é o PMDB. Reforma política que nós precisamos para o PT, nós estamos sofrendo um processo de PMDBização. O PT está arrebentado se continuar com esse arcabouço institucional e eleitoral. Quem é o principal obstáculo de fazer a reforma política que apresentou essa reforma? Que é uma contra-reforma que nós estamos propondo. Por que o PT na Câmara está obstruído? Porque, cara, aquilo lá vai diminuir ainda mais as candidaturas e os partidos que têm pouco recurso, porque é diminuindo campanha. Nós queremos mais campanha. Nós queremos mais campanha. Você acha que o PMDB precisa de muita campanha? De rua? O PMDB tem os grandes instrumentos na mão. Eles estão fazendo campanha o tempo todo. O tempo todo. Então, quanto mais
mais curto for o processo eleitoral, melhor para esses caras que têm visibilidade pública, que têm marca. Isso é que está em jogo, que é fundamental a gente debater aqui. A estratégia que o PT, e hoje dirige o PT, a linha política que dirige o PT, é a mesma estratégia que nós adotamos em 95, na primeira eleição do companheiro Zé Dirceu. Uma estratégia que foi vitoriosa, porque o objetivo é levar o PT ao governo central desse país. E conseguiu. Mas ela também trabalhava com a seguinte lógica: alianças amplas, que era preciso fazer para ter maioria, conciliação, sem grandes embates, que se traduziam em dificuldade de fazer reformas estruturais nesse país. E agora, qual a estratégia que nós temos que adotar para poder aprofundar? Porque nós já conhecemos as histórias das esquerdas no mundo. Ou nós não lembramos da social-democracia na Europa, que foi governando e tendo dificuldade de avançar nas transformações, tinha limite do ponto de vista fiscal, e dinheiro não se dá em árvore, tinha que fazer reformas grandes para tirar dinheiro da riqueza, das grandes fortunas, não conseguia fazer, chegou a um tal ponto que a pressão social é muito grande, desgastou o governo, e o partido central desse governo, no nosso caso o PT, perdeu o seu principal instrumento, que é o capital político, e depois ficou arrasado, depois foi a direita, uma atrás da outra, destruindo a esquerda na Europa. Olha o que nós temos de esquerda na Europa. Esse é o caso. Ou a gente adota uma estratégia que leva a gente a dar um salto para fazer as reformas de fundo, as reformas estruturais, ou pode ocorrer que a mesma coisa que aconteceu na história com a social-democracia. Esse é o elemento que o PT tem que debater isso. Qual é a estratégia? Como é que a gente se desloca da governabilidade exclusivamente parlamentar para a governabilidade também que permita a gente pressionar o Congresso? Que agora é o seguinte, o debate que se faz. A nossa tática central é reeleger a presidenta Dilma. Está correta. Reeleger, a gente não ganhou o governo central para ter 5, 10 anos apenas, que ele teve longa duração para continuar transformando esse país. Esse é o elemento central. Mas como é que a gente combina essa tática do ponto de vista da gente reeleger a presidente Dilma, mas numa condição melhor que proporcione e possibilita a gente fazer as reformas estruturais? Combinando apoio intenso a essa reeleição, ao mesmo tempo fortalecendo o PT. Eu já vi essa história, em nome da presidente Dilma, o PT tem que abrir um nome determinado local, em mão de eleger o governo central, o PT tem que abrir nome em outro local. Como é que a gente combina a tática de poder eleger mais senadores, aumentar a bancada do PT, para depender mesmo do PMDB? Como é que a gente combina para eleger mais deputados, para depender menos do PMDB, depender menos do PTB, depender menos do PP e dos P's da vida? Esse é o elemento central. Quando nós vamos ficar nessa mesma cantileira a vida toda? Até quando? Outra coisa, o PT é o partido, o ministro falou, é o partido que tem a maior aceitação popular, é verdade. Mas nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de 30% da população que tem simpatia com o partido. 70% da população não quer saber de partido e acha o PT um partido do sistema. Esse é o elemento central. Por isso a desconexão com a juventude. O jovem de 18 anos, quando nós chegamos à presidente, tinha 8 anos. 16 anos, tinha 6 anos. Então esse jovem, quando ele olha no retrovisor, ele não vê um PSDB para poder comparar, ele vê o PT. Para ele, o PT é o partido da ordem. A gente volta a ter direções fortes, que volta a fazer o debate de ideias, que vá para a rua, não que seja um partido apenas de 2 a 2 anos, seja um partido só para disputa eleitoral, quando nós vamos desconectando e cada vez mais deixando seu partido como instrumento de luta e referência da classe trabalhadora. Esse é o elemento central e cabe a gente fazer esse debate. A nossa chapa, como todo mundo sabe, é 220, a Esperança Vermelha, que tem o companheiro Walter Pomar, a presidência da PT, no sítio 20. Obrigado. Queria agradecer a oportunidade, cumprimentar os companheiros da mesa, o Chiquinho coordenando, o companheiro Marcos, presidente do PT estadual, aqui do Mato Grosso do Sul, todos os representantes de chapa aqui, não vou nominá-los. Gostaria também de conhecer o Paulo Duarte, que vai ser o próximo presidente do PT.
estar presente aqui, infelizmente. Quando faz um acordo antes, corre esse risco, né, de desmotivar. Então, mas está aqui o nosso governador, Zeca, reveu o Pedro Kemp, né, e vários amigos que eu tenho aqui nesse estado, mas pela primeira vez eu estou aqui, então é uma satisfação, uma honra poder estar aqui representando a chapa pela esquerda que queremos, não só o PT, mas também o Brasil, que tem como candidato ao presidente o companheiro Renato Simões. Eu sou paludo, sou secretário-geral do PT de Santa Catarina, sou suplente do nacional, já fui membro do diretor nacional e também estou na chapa 270 percorrendo aí o país, participando desses, que esse é um dos primeiros debates das chapas nacionais dos estados. Então também espero que a gente aqui possa ouvir vocês, ter o tempo para ouvir vocês e aprender um pouco e poder levar essa discussão que está tendo aqui no Mato Grosso do Sul também para outros estados. A nossa chapa entende, em primeiro lugar, que é necessário retomar a grande tarefa do petismo. A grande tarefa do petismo. E a grande tarefa do nosso partido é recolocar o debate ideológico e a construção do socialismo como estratégia. Nós temos que discutir o governo, as alianças, a organização partidária, mas temos que retomar a nossa missão, inclusive de partido, como educador político da sociedade. Que a gente tem perdido há muito tempo essa tarefa, tem deixado de lado essa tarefa de dialogar com os setores da sociedade e fazer uma discussão de educação política que só os partidos políticos fazem. Não é a academia, não é a escola, não é nenhuma outra instituição que faz o trabalho de educação política da sociedade. São os partidos políticos. O PT hoje é o que é porque fez isso durante mais de uma década. E depois tomou um outro rumo, que também é importante. Priorizar o espaço institucional, a disputa institucional, nos levou à presidência da República, construiu grandes mudanças no país, tem problemas que têm que ser consertados, mas uma coisa não anula a outra. Ser governo não exclui a necessidade estratégica do debate político ideológico, e a grande tarefa do petismo é o debate ideológico e estratégico do socialismo. Com relação ao governo, nós defendemos, expressamos isso no nome da tese, é pela esquerda que queremos o Brasil, porque achamos que temos que reeleger a presidente Dilma sim. Não vou entrar aqui no debate de política de aliança, que eu acho que tem sido bastante debatido, se é necessário, se vai além do limite, se é possível vencer sem aliança ou não. É uma discussão importante que talvez eu não queira colocar esse foco, mas o mais importante é que muitas vezes o debate de governo, as ações do governo, as políticas públicas vão mais ou menos para a esquerda, também por conta das alianças que se faz no parlamento, mas muitas vezes é a aliança que se faz com a sociedade civil. São os movimentos sociais, são os movimentos organizados da sociedade que têm a condição de levar o governo para a esquerda. Ou nós vamos fazer a reforma política só com a correlação de força que tem dentro do Congresso. Ou nós deixamos no segundo plano a questão da reforma agrária. Por quê? Porque nos últimos anos tem diminuído a pressão das ruas em relação a isso. Tem se melhorado da porteira para dentro o debate das políticas públicas para estruturar as políticas de assentamento, mas tem deixado a desejar a ampliação das desapropriações da reforma agrária, porque muitas vezes falta a pressão para ter correlação de forças. A mídia, aqui não fala de mídia burguesa no Brasil, até porque não tem outra mídia, só tem mídia burguesa. O que nós precisamos é quebrar o monopólio das comunicações do país, quebrar o monopólio cruzado entre mídia de televisão, rádio, jornal e editoras que funcionam tudo com a mesma propriedade. 7 famílias controlam a grande mídia do país.
É esse monopólio que na Argentina está se discutindo a partir da questão das redes sociais, quebrar o monopólio, né? E inclusive eleição para o judiciário, que é mais ousado, porque o judiciário não é político, por acaso, né? Quando judicializa a política, politiza o judiciário. Logo, quem está lá também tem seu lado. E não é neutro. Nunca foi. Nunca foi. Então, esses debates estratégicos, o PT tem que discutir com o movimento social. Tem mais expectativa fazer esse debate, colocar na pauta da sociedade, se fizer esse debate com a sociedade civil do que dentro do parlamento. Então apostamos mais na luta política da rua, tá? Sem desprezar, sem a ingenuidade de achar que política da aliança tem ou não, mas o debate todo não se dá só por conta da política da aliança, dos partidos e do Congresso. Se dá também por conta da relação instituição-partido e movimentos sociais. Queria falar um pouco do nosso candidato a presidente, o companheiro Renato Simões, que na próxima semana assume pela primeira vez também a suplência de deputado federal. O Genuíno pediu aposentadoria, a Câmara concedeu, ele é o segundo suplente do Estado de São Paulo, depois de 3 mandatos de deputado estadual, 3 mandatos de secretário nacional de movimentos populares da Executiva Nacional do PT, nosso companheiro Renato Simões assume semana que vem como suplente uma vaga de deputado federal, que para nós foi uma surpresa agradável nesse momento, embora a circunstância não seja muito agradável, né? Eu não gostaria de estar assumindo nessa circunstância, né? Porque a gente sabe que o pedido de afastamento do companheiro Genuíno, né, tem uma outra razão, né? A pressão da história que o companheiro tem, embora internamente tenhamos divergências, em muitos momentos estejamos em posições diferentes, mas do ponto de vista político e petista tem uma solidariedade também nessa luta. Acho que o que foi feito com a nossa instituição partido e com os nossos companheiros, por esse judiciário que não tem nada de neutro, né, e pela mídia, nós precisamos resgatar isso. Então, falar desse nosso companheiro que eu acho que está preparado para ser presidente do nosso partido também, né? Tem uma trajetória política da defesa dos direitos humanos, né? E como secretário de movimentos populares do PT Nacional tem se envolvido com as lutas populares, com as manifestações de rua, com a discussão aqui no estado do Mato Grosso do Sul, 2 minutos, tá? Da questão indígena, inclusive, que eu acho que nós temos sim responsabilidade com isso, nós temos que ter lado em relação a isso. A Constituição vai completar 25 anos daqui a um mês e tem questões constituintes que nós temos 10 anos de governo, nós temos sim responsabilidade de resolver essas questões, portanto é problema nosso sim, nós temos que botar o dedo na ferida e nós estamos juntos nessa batalha também. Nós não temos, né, participação em chapa e composição aqui no estado do Mato Grosso do Sul. A nossa tendência, a militância socialista, que aliás a sigla é o mesmo do estado aqui, MS, né? É uma tendência recente, fundada apenas em 2011, mas nós já concorremos em 2007 com o companheiro Gionei Viana, candidato a presidente nacional do PT. Em 2009 nós estivemos junto com a articulação de esquerda apoiando a companheira Irine, né, para candidata a presidente nacional, e agora o companheiro Renato Simões é o nosso candidato a presidente nacional. Mas como a votação, né, em tese é uma votação separada para presidente e para chapa, com 6 votos, a gente vem aqui por consideração, queremos estar em todos os estados, independente de onde a gente tem chapa ou não, para trazer essa proposta, para dialogar, para conhecer os companheiros, para também estar na direção do PT. Queremos sim estar na direção do PT, podendo dialogar com todos os estados. Por isso a gente também vem aqui pedir voto, pedir se algum companheiro interessar para estabelecer algum tipo de contato e estar construindo e contribuindo com essa discussão do debate interno do PT, que é o PED, o processo de eleição direta, que tem problema sim. O PED tem problema sim, mas o PED é um instrumento. Para mim o problema é mais profundo do que o PED. O problema de democratização dentro do PT é mais profundo do que o PED. Nós temos hoje
Quais são os instrumentos de controle da base sobre a direção partidária? Pergunto. Que instrumento nós temos da base controlar a direção partidária? Quando não há instrumento da base controlar a direção, ocorre uma autonomia da direção em relação à base. Concluo. E isso, do ponto de vista clássico, se chama oligarquização de partidos. Então nós precisamos... O PED é um instrumento que, em tese, não tem problema. Mas a forma de organização de partido, nos últimos anos, tem se centrado nas direções. E para encerrar, vou citar aqui um dado. Em 1983, nós tínhamos 9,32% do recurso do PT nacional, do todo o Brasil, vinha do fundo partidário, 9%. E 90,8% vinha das filiações. Hoje nós temos mais de 70% dos recursos do PT do fundo partidário e menos de 15% que vem das filiações. Ou seja, quando o nosso recurso vem do dinheiro público, fica fácil você se afastar da direção e da base e controlar a máquina partidária sem controle da base do partido. Então é sobre isso que nós temos que pensar. Espero que esse PED, por mais que tenha pouco debate, o pouco tempo que a gente tenha, nos ajude a refletir sobre o futuro do partido que nós queremos. Nós queremos o PT pela esquerda, mas também o Brasil 270. Obrigado. Muito bem, obrigado. Companheiros e companheiras, eu acho, sinceramente, eu imagino que esse PED é importante, é fundamental que nós façamos duas discussões centrais. Um é o balanço dos 10 anos do governo do PT e outro, o PED. Vamos começar, então, pelo PED. Eu estou entre aqueles companheiros que, sinceramente, não tenho a menor dúvida em dizer que o PED não serve mais para o PT. Né? Nós reproduzimos internamente aquilo que nós condenamos para fora. Nós sabemos quem e como é que se ganha o PED. Né? Quer dizer, se a gente não usar o PED para a gente fazer essa discussão de coração aberto, de peito aberto, de espírito livre, nós não vamos ajudar o PT. Para ajudar o PT, nós precisamos, ir no limite da sinceridade. Né? E ajudar o PT, na minha opinião, é ajudar a maioria do povo brasileiro, que é um instrumento importantíssimo, fundamental para o futuro próximo da maioria do povo. Assim, nós temos um congresso esse ano, tomara que o congresso debata esse tipo de questão, tomara que nós, além de pedirmos e defendermos o aprofundamento na democracia no Brasil, nós começamos pela nossa própria casa. Fundamental que se faça esse debate, porque senão nós não vamos avançar. É como aquele o outro debate que o companheiro colocou aqui no final, essa relação partido e mandato. Ou nós fazemos esse debate, ou a oligarquia partidária vai crescer e vai mandar, e vai acabar a democracia interna. Esse tipo de discussão nós temos que fazer, e sem apontar, e sem fulanizar essa discussão. Nós fazemos isso, senão nós vamos ajudar o processo de burocratização do PT. E nós aqui, a maioria que está aqui pelo menos, nós temos responsabilidade de gente com isso. Não fazer esse debate é jogar a sujeira para baixo do tapete. É não ajudar o PT, é não ajudar o povo. Então, assim, eu não sei, sinceramente não sei o que pode vir no lugar do PED, mas o modelo do PED está superado. Está superado, não afere nada. Assim, quando acontece o que está acontecendo aqui no Mato Grosso do Sul, que eu não vou entrar no mérito, que se faz um grande acordo aqui, o PT do Mato Grosso do Sul tem suas razões para fazer isso. Se não é esse debate aqui, não existe debate. Simplesmente não existe debate. A disputa nos municípios, infelizmente, é uma disputa no cotovelo. Né? Nós não ajudamos a construir um partido ou a melhorar o PT se a gente não fazer essa discussão. Né? Acho que, obviamente, nesses 10 anos houve uma mudança de qualidade de vida da maioria do povo significativa. Né? É importante que o PT defenda o governo Lula, é importante que o PT defenda o governo Dilma, é importante que nós reelejamos a presidente Dilma.
é importante que nos preparemos, né, para fazer esse embate com a direita. É importante, companheiros, que nós aqui também façamos uma discussão a respeito da política de aliança, porque assim, é impressionante. Toda vez que a gente vai fazer uma discussão a respeito de por que o governo não avança, por exemplo, na questão da democratização da mídia, né, da reforma política e tal, a gente discute a contradição, né, que traz dentro de si a aliança com um partido como o PMDB, por exemplo. Existem alguns estados no Brasil que a aliança com o PMDB é muito complicada, né? Mato Grosso do Sul está entre eles. Em 2010 aqui, o companheiro Zeca foi candidato a governador, enfrentando o atual governador. Isso ajudou consideravelmente a posicionar até o PT numa posição que está agora, uma posição muito boa para ganhar a eleição. Obviamente que o senador Delcídio tem peso, isso é verdade, mas o enfrentamento que fizemos aqui com o PMDB, com a candidatura do Zeca, foi um enfrentamento importante para nos colocar nessa situação que estamos hoje aqui. Por exemplo, no MS Forte 2, que é o PAC 2 aqui do governo do Estado, a primeira coisa que o governador André Putinelli fez foi fazer uma comparação com o governo Zeca, com o governo do PT. Impossível fugir desse debate aqui. Não é impossível deixar de falar a respeito dessas contradições. O Pinho, que trabalha lá no Congresso, deu um depoimento aqui, a gente lê isso na imprensa todo dia. O PMDB enterrou a Constituição da reforma política. Foi o PMDB que fez isso. Nós temos que dizer, isso significa que nós queremos nós não queremos mais aliança com o PMDB o ano que vem, vamos mandar o PMDB. Eu não sei. Agora, esse debate tem que ser feito, companheirada. Não tem jeito. Não tem jeito. E a rivalidade, a disputa aqui é histórica com o PMDB. Existe desde antes do governo Lula. E se aprofundou. O PMDB aqui, ou o André aqui, é um governador dos mais autoritários que já teve na história do Brasil. Todo mundo que é daqui sabe o que significa a palavra imperador. O imperador é o André Putinelli. É um déspota. É um crápula, cara. É o PMDB, a maior liderança do PMDB aqui é a direita aqui. Quer dizer, nós temos que fazer esse debate, companheirada, só pena da gente sair por aí igual um monte de bobão. É legal ganhar eleição. Claro que é legal ganhar eleição, óbvio. Nós estamos na institucionalidade, nós temos um partido, nós disputamos poder, nós queremos ganhar eleição. E agora nós não podemos ficar no limite da discussão assim, como é mais fácil ganhar eleição? É mais fácil ganhar eleição aqui fazendo a coligação com o PMDB e tal, mas aí, governar, como é que nós vamos governar? É sintomático, porque assim, nós temos aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos aqui o senador Delcídio é o candidato favorito a ganhar a eleição. Se não acontecer nenhum desastre, vai ganhar a eleição. Mas até agora nós discutimos como que nós vamos governar o Mato Grosso do Sul. Até agora nós discutimos fundamental. O candidato que é o candidato favorito é candidato defendendo o quê? O que nós vamos propor para o povo do Mato Grosso do Sul? Qual é o balanço, qual a avaliação que nós temos dos 8 anos do governo do PT aqui, comandado pelo companheiro Zeca? Porque nós vamos ter que fazer a defesa dos 8 anos do governo aqui. Esse governo que está terminando foi o governo que sucedeu o nosso governo aqui, que trouxe mudanças importantes para cá. Mudanças na política pública na área social, que o André teve que manter e aprofundar, com política pública na cultura, na agricultura, enfim. É um governo que, no final dele, o PT não sentou para fazer uma avaliação, para fazer um balanço. O conjunto do PT não tem um balanço do nosso governo aqui, que é um balanço altamente positivo, que ajuda a função do Delcídio. Para finalizar, companheiros, eu acho que nós temos que eleger algumas prioridades no PT. Por exemplo, só para encerrar, a questão da juventude. Boa parte da juventude hoje, quando lê PT, ou quando lê a estrelinha do PT, aquilo ali para ele é igual corrupção, por exemplo. Há uma massificação via mídia, principalmente com relação a isso, que é um troço impressionante. A gente às vezes pode ver um elogio ao Lula aqui, a Dilma aqui, a algumas lideranças do PT pelo Brasil afora, mas com relação ao PT não existe uma linha. É pau.
nenhum partido na história da República do Brasil, né, foi tão criticado, levou tanto cacete da mídia como o PT. Obviamente que o PT não leva a pau, não enfrenta essa forte oposição da mídia e dos conservadores pelo que tem em comum com os partidos de direita, né? Mas exatamente pelo que tem de diferente, né? Porque é um partido que ainda traz na sua sigla a questão de classe, é um partido que trouxe transformações importantes para o Brasil, né? E é um partido que ainda deixa a burguesia e a elite brasileira muito rica. Né? Mas eu sinceramente, companheirado, para encerrar, eu acho que nós temos que aproveitar esse PED e aproveitar o próximo congresso do PT para fazer uma profunda discussão a respeito da nossa democracia interna. Não existe isonomia, por exemplo, no PED, né? Quer dizer, a nossa democracia é uma democracia capenga. Não podemos deixar de enfrentar isso, sob pena da gente estar contribuindo para o PT caminhar passos largos para acabar. É isso. Muito obrigado. Obrigado, representante da Comissão Eleitoral Estadual. Eu quero agradecer a presença dos companheiros e companheiras, e dos companheiros, na verdade, que se deslocaram dos seus estados para representar e defender posição política. Quero agradecer a presença de todos os companheiros e companheiras que participaram desse debate. Foi um correto. Bom, eu queria agradecer os companheiros aqui do Mato Grosso do Sul, né, a realização do debate, sem dúvida nenhuma, mesmo com os companheiros falando a pouca participação, mas acho que é importante para que a gente possa fazer o debate entre as chapas nacionais, cada um apresentar a sua opinião e fazer com que isso avance a discussão dentro do partido. Do nosso ponto de vista, né, nós avançamos para que a gente possa, né, ter de fato no partido uma discussão sobre uma base do programa, né? Quer dizer, nós somos uma chapa Constituinte Terra, Trabalho e Soberania, e é isso que nós estamos defendendo dentro do partido, para que seja dada a voz aos militantes do PT, para que possam decidir o seu voto em 10 de novembro. Representando a mensagem do partido, primeiramente quero pedir voto para o meu candidato, né? Paulo Teixeira, com o número 140, e para a nossa chapa, o número 240. Parabenizar a direção do Partido dos Trabalhadores aqui do Mato Grosso do Sul, pelo debate. Evidentemente que isso nos remete a algumas reflexões, né, da forma de eleições internas do partido, mas nós temos esse instrumento do debate que nos proporciona as condições de efetivamente a gente ter a oportunidade de ouvir as ideias e a partir daí fazer uma reflexão que vai contribuir para a condição do partido. Nós da mensagem entendemos que o debate ele é salutar e que a gente tem que continuar fazendo o debate, mas que o Partido dos Trabalhadores tem que efetivamente cumprir o seu papel na sociedade, que é voltar para as bases, fazer com que as coisas aconteçam lá onde tem que acontecer, lá nas bases. Bom, a avaliação que nós fazemos da chapa virar à esquerda e ataque ao socialismo, desse debate ocorrido aqui, é que o debate levantou questões importantes, fundamentalmente a questão da própria característica do PED, se o PED continua sendo uma possibilidade de construção do partido, se é a melhor forma de organizar a militância do partido para as decisões importantes em nível nacional, estadual e municipal, ou se o PED tem que acabar e voltarmos a ter uma estrutura realmente democrática, que é o que nós defendemos, dos encontros de base e onde cada afiliado possa discutir os programas e a partir daí eleger os candidatos. A segunda questão importante que foi discutida é a questão das alianças partidárias, onde virar à esquerda e ataque ao socialismo defende a questão de que devemos romper com as alianças com os partidos da burguesia e ter aliança sim com os movimentos populares, os movimentos sociais, entidades, CUT, MST e as entidades estudantis para reconstruir e reconduzir o país na direção do socialismo. Um abraço a todos os petistas do Mato Grosso do Sul. Eu acho que um dos primeiros debates das chapas nacionais aqui no Mato Grosso do Sul demonstra que é preciso mais debate nesse PED. O PED tem pouco debate e o debate é salutar para refletir os problemas do PT, mas também para resgatar a nossa história, as nossas conquistas e fortalecer e animar a nossa militância. Então, acho que precisa mais debate, é isso que pede, né? Pede mais debate. E para mim foi uma satisfação poder estar aqui e ter esse contato direto, tanto com a história do Mato Grosso do Sul, presença aqui do ex-governador Zeca do PT, dos povos indígenas que tem uma luta importante, que não é só uma luta aqui desse estado, mas que tem uma liderança para conquistas importantes
para o nosso país. Então eu estou muito positiva a minha avaliação desse debate, espero que os próximos estados consigam ter a mesma qualidade política que a gente teve nessa discussão aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Então, por isso eu quero pedir o voto para o nosso candidato a presidente, o Renato Simões, número 170, e para a nossa chapa, é pela esquerda que queremos o Brasil, chapa nacional número 270. Primeiro, dizer da alegria de estar presente aqui nesse debate, que pese um debate que poderia ter muito mais militantes aqui, mas foi um debate que conseguiu aprofundar questões importantes hoje que o PT precisa dar conta. Primeiro diz respeito à estratégia que a gente precisa debater, qual a estratégia mais adequada para que o PT consiga continuar sendo um instrumento capaz de transformar esse país. Um partido que, ao mesmo tempo, que é o principal partido de sustentação do nosso governo federal, mas um partido também que consiga fortalecer, pressionar o governo para que o governo possa avançar nas mudanças que o Brasil precisa, especialmente que o nosso governo e que o PT consiga realizar as reformas estruturais que são muito importantes para o Brasil continuar avançando. A segunda coisa tem a ver com a eleição do ano que vem. Nós conseguimos fazer um debate aqui extremamente importante, tratando sobre as alianças em âmbito nacional, mas também as alianças aqui no Mato Grosso do Sul, que estiveram muito presentes no debate, especialmente da militância que fez a intervenção de 2 minutos. A preocupação de como a gente conseguir fazer aliança que signifique sustentar para a gente realizar as transformações no Brasil e aqui no Mato Grosso do Sul. Que não sejam alianças que acabam se tornando os principais empecilhos da gente avançar nas transformações do Brasil e do Mato Grosso do Sul. E o terceiro elemento que foi fundamental, que é a discussão sobre o funcionamento interno do PT. Que tipo de organização partidária vai permitir que o PT continue avançando do ponto de vista de um partido militante, um partido orgânico e um partido transformador, dirigente, capaz de apontar para a sociedade brasileira e para vários setores da sociedade brasileira que o PT de fato é um instrumento de transformação. Esse debate a gente conseguiu fazer razoavelmente. Precisamos continuar aprofundando para que a gente arme o partido e consolide o PT enquanto instrumento de transformação que o Brasil tanto almeja e que nós sabemos que essa responsabilidade histórica que o PT tem. E por fim, quero fechar pedindo à militância do PT que apoie e vote a chapa A Esperança Vermelha, que é o número 220, que tem como candidato a presidente o companheiro Walter Pomar, número 120, que representa essas posições que nós expressamos aqui. Bom, hoje ficou provado mais uma vez que o PT, quando reúne a sua militância, quando reúne seus dirigentes e promove um debate como o que aconteceu aqui hoje, produz muita coisa boa para o Brasil. Nós aqui fizemos um debate bastante produtivo, nos ajuda aqui no Mato Grosso do Sul, onde nós não vamos ter a disputa de chapas estadual, nos ajuda aqui a fazer uma melhor leitura do que está acontecendo e a tentar construir, ajudar o PT a construir um país melhor. Então, nós aqui representamos a chapa, o Partido que Muda o Brasil, o companheiro Rui Falcão, número 180, a chapa número 280.